E passo imediato a palavra para o diretor institucional da Associação Brasileira de Indústrias de Equipamentos, Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, ABIMO, seu Márcio Bósio. Obrigado, presidente. Queria inicialmente agradecer o convite, enfim, e a disponibilidade de Vossa Excelência em ouvir o setor. Queria também justificar a ausência do nosso presidente, em função de que, na semana anterior, ocorreu a principal feira de equipamentos médicos e odontológicos na Alemanha, e ele estava lá, então, em função da feira, ele não conseguiu chegar a tempo aqui para a audiência pública. Pode passar, por gentileza? Bom, a ABIMO, então, é uma associação fundada em 1962, a sede fica em São Paulo. Temos atualmente em torno de 350 membros que representam em torno de 80% das vendas do setor. Esse é um setor pequeno, ele tem em torno de 2.000 empresas, então dá para entender que boa parte, 80% do setor, são pequenas e médias empresas. Então, é um setor de alta tecnologia e que trabalha com uma mão de obra extremamente qualificada. A nossa missão é representar e promover o crescimento sustentável da indústria. Por que a gente fala que é sustentável? Porque é um setor, quando a gente fala de saúde, a gente não imagina um setor que vai crescer 30%, 40% ao ano, como alguns setores já tiveram no Brasil. É um setor que ele cresce. Depois a gente vai ver mais à frente que, à exceção dos 2 últimos anos, onde ocorreu uma queda na produção, não havia na história do setor essa queda, por gentileza. O setor de saúde no Brasil ele representa em torno de 9% do PIB, 2,4% de tudo que é consumido no mundo, então, do ponto de vista do setor de equipamentos, fatura em torno de 26 bilhões de reais, esse é o consumo aparente aqui no Brasil. Não é um setor de alta empregabilidade, nós temos 62 mil empregos diretos e 122 indiretos. No entanto, é um setor que tem uma característica, por ser um setor de alta tecnologia, em torno de 60%, 70%, no mínimo, da nossa mão de obra, tem, no mínimo, o 2º grau. Os outros 30% têm nível superior ou algum tipo de nível de pós-graduação, com mestrado, doutorado e assim por diante. Nós temos no Brasil 6.600 hospitais, dos quais 4.000 são privados, 2.000 são públicos. Nesses privados, boa parte deles são também instituições filantrópicas, as conhecidas Santas Casas de Misericórdia, que são responsáveis por grande parte do atendimento. E o setor como um todo emprega em torno de 3 milhões de trabalhadores, considerando aí o setor de serviços também hospitalares, por gentileza. Bom, aqui começamos a entrar em algumas questões que a desoneração ela ajuda a manter o sistema. Primeira questão delas, o SUS, principalmente o Ministério da Saúde, quando a gente fala SUS, tem o sistema público e o sistema privado. Então, falando aqui de Ministério da Saúde, tem uma tabela de procedimentos que há mais de 20 anos não é atualizada. Esta falta de atualização, ela vem sendo compensada anualmente por ganho de produtividade e por algumas desonerações que ocorreram no período, né? Nós temos no setor público, que hoje é responsável por 75% dos atendimentos da população brasileira, nós temos uma média de pagamento de 200 dias. Então, a empresa vende hoje, daqui 200 dias ela vai receber. Então, qualquer oneração, e no caso da desoneração da folha, que você estabelece um equilíbrio, como o Fernando muito bem falou, entre o recebimento e o faturamento e o recolhimento dos impostos,
Se você aumentar 200 dias, são 200 dias de capital de giro que vão ficar, que vão ser agregados ao custo. E, por outro lado, o pagamento de impostos é em torno de 30 dias. E esses, né, tem que ser feitos. É uma mão de obra difícil de achar, pela necessidade da especialização. É um setor altamente regulado. O setor de saúde só perde para o setor de defesa em termos de regulamentação. Então, hoje, para abrir uma empresa, para comercializar qualquer produto, o Estado tem que estar ciente e autorizar. Hoje, para abrir uma empresa e começar a comercializar, nós estamos falando de em torno de 2 anos, mais ou menos, devido à necessidade de licenças, seja municipal, seja estadual, seja federal. Tempo de treinamento médio dos nossos colaboradores gira em torno de 6 a 8 meses. Então, esse colaborador, ele, neste período, o ganho de produtividade dele não existe, né? E um mercado, que a gente vai ver mais à frente também, que em 2016 teve uma recessão de 5%. Recessão em consumíveis de saúde significa redução de atendimentos. Não há outra explicação senão essa. Por gentileza. As santas casas, hoje o setor público, ele consome 60% do que é produzido no mercado nacional. E qualquer oneração de preços, consequentemente, vai pressionar enormemente esse setor, por gentileza. Produção nacional foi em torno de 8 bilhões 800, e como a gente mostra, de 2015, 2016 e a previsão para 2017 ainda é de queda. Então, dizer, qualquer oneração, repito, nesse setor reduz a oferta de serviços. Por gentileza. Número de empregos, estão aqui 62 mil. Mesmo com a crise, mesmo com a queda de faturamento, é um setor que consegue manter esses níveis de empregabilidade pelo custo de treinamento de um novo colaborador. Então, essa é uma questão importante a ser notada, por gentileza. Consumo aparente. Então, para 2017, a gente está estimando em torno de 22 bilhões, aonde 40% desse valor é produzido no mercado nacional. O restante, 60%, é importado. E, além de tudo, esse setor é um setor que exporta para quase 150 países. 40% do que é produzido hoje no Brasil é exportado. Então, dizer, a gente ouve às vezes algumas críticas que o produto nacional ele tem uma qualidade diferente do produto importado. Não é verdade. É a diferença de impostos, por gentileza. E aqui tem uma questão importante a ser colocado. Hoje, a nossa Constituição ela estabelece a isonomia, a imunidade tributária, quando um ente público ou um hospital filantrópico adquire um produto. Porém, na forma como a Receita Federal regulamentou o recolhimento de impostos, esta imunidade tributária só é aplicada na importação. Então, qualquer hospital público ou filantrópico que importar qualquer produto, que seja vestuário, que seja um equipamento, que seja um carro, um veículo, se ele importar, ele não paga nenhum tributo. Se ele comprar este mesmo equipamento, este mesmo carro, aqui no Brasil, ele vai pagar todos os impostos. Então, e aqui foi aprovado em 2014 uma lei isentando o setor de PIS e COFINS. No entanto, essa lei ainda não foi regulamentada. Então, novamente, falarmos em reoneração tributária, nós estamos aumentando a falta de isonomia que hoje já existe, por gentileza. Alguns impactos imediatos da reoneração da folha de pagamentos. Primeira coisa é a questão da mudança de regra no meio
do jogo. Ou seja, esse é um setor que lida literalmente com licitações públicas, que normalmente tem um ano. Se nós mudarmos no meio do caminho, este contrato de um ano já terá prejuízos enormes. Distorce o planejamento e deteriora a situação das empresas, à medida em que, como você tem contratos normalmente de um ano, contratos de exportação que normalmente são de 5 anos, qualquer mudança de regra no meio do caminho, como disse anteriormente, se não me engano, o representante de calçados, o Fernando também falou isso, o comprador não tem interesse em saber a situação brasileira. Ele fechou um contrato, ele vai exigir o cumprimento desse contrato. Poderá promover demissões à medida em que você, mais uma vez, beneficia a importação, torna ainda mais barata a importação de produtos. Então, produzir aqui vira mais um desafio. E afeta contratos já firmados, como no caso das exportações, por gentileza. Agrava ainda mais a insegurança jurídica no país. E aqui prejudica investimentos planejados. Ou seja, ninguém monta uma planta em um país simplesmente porque gosta do país. Monta porque financeiramente esse projeto ele é viável. À medida em que você altera as regras ao bel prazer ou de tempos em tempos, isso gera uma insegurança jurídica e faz com que essas regras passem a entrar na análise de risco dos investimentos. E a gente estima que a reoneração da folha possa gerar em torno de 10 a 12% de aumento no desemprego. Esse estudo foi feito pela Fiesp e a gente, enfim, o setor entra nesse setor também. E os impactos diretos para o SUS. Pressão de renegociação dos contratos. Eu sei que a grande maioria dos parlamentares aqui já tiveram algum tipo de experiência de gestão de unidades de saúde, ou de unidades municipais, estaduais. Essa pressão por renegociação de contratos é real. Redução da capacidade de investimento, seja para atualização ou aumento do parque de equipamentos. À medida em que esse preço aumenta, os municípios cada vez mais perdem a capacidade de investimento. E aumento das dificuldades financeiras com fornecedores, que atualmente já estão em 200 dias, em média de 200 dias. Então, nós vamos correr o risco de efetivamente termos, como em alguns lugares, onde as próprias fábricas não vendem mais porque não recebem. Então, isso é um problema. E uma possibilidade real de redução de atendimentos do SUS. Por gentileza. Nobre presidente, relator. Então, assim, a gente queria trazer essa sistemática e dizer que, na audiência pública passada, o secretário Rachid colocou algumas questões em relação aos critérios adotados para os setores que permanecem. A gente entende que, entre os critérios que ele apresentou, a gente se enquadra. O setor, igual aos setores que já foram aqui mencionados, dentro desta política, ele consegue equiparar entre a redução e o que é cobrado a mais no PIS importação, PIS/COFINS importação. Então, não é factível mudarmos esta regra nesse momento, considerando que 75% da população brasileira depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde público. E que, recentemente, foi aprovada uma norma constitucional que limita os gastos. Então, nós estamos falando que não vai ter dinheiro novo para a saúde, para a educação e assim por diante. Qualquer aumento de custo, o único resultado possível é
redução de acesso. Então, gostaria novamente de agradecer a oportunidade e fico à disposição depois para as perguntas. Muito obrigado, Márcio. Porque é um dos mais modernos estaleiros que nós temos no Brasil. Obrigado, Carlos. Permite. Márcio. Obrigado, presidente. Queria agradecer o espaço, dizer que o setor de saúde, ele é o setor que mais rapidamente incorpora tecnologias e coloca à disposição dos usuários de saúde, que somos todos nós. E graças a essa evolução tecnológica, a gente está conseguindo viver mais e com qualidade de vida. Então, dizer, eu acredito que investir em saúde é efetivamente estar investindo em desenvolvimento tecnológico e em qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, Márcio. O Fernando Pimentel.